Livro de Números, capítulo 22, do versículo 1 até o versículo 41, com toda a referência e contexto da palavra. O contexto da palavra: Balaque e Balaão. Versículo 1: Depois partiram os filhos de Israel e camparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão de Jericó. No livro de Números, capítulo 33, versículo 48, está escrito assim: E partiram do monte de Abarim e acamparam-se nas campinas de Moabe, junto ao Jordão de Jericó. O versículo 2 do capítulo 22 de Número: E viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizeram aos amorreus. No livro de Juízes, capítulo 11, versículo 25, está escrito assim: Agora, pois, és tu ainda melhor de que Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas? Porventura, contendeu ele em algum tempo com Israel, ou pelejou alguma vez contra eles? O versículo 3 do capítulo 22 de Números: E Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito, e Moabe ainda andava angustiado por causa dos filhos de Israel. No livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 15, está escrito assim: Então os príncipes de Edom se pasmaram dos poderosos dos Moabitas, apoderar-se a um tremor e derreter-se ao todos os Moabitas de Canaã. O versículo 4 do capítulo 22 de Número: Pelo que Moabe disse aos anciãos dos medianitas: Agora lamberá esta congregação tudo enquanto houver ao redor de nós, como um boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. No livro de Números, capítulo 31, versículo 8, está escrito assim: capítulo 31, versículo 8 de Números: E foram
Livro de Números, capítulo 33, versículo 48. E partiram dos montes de Barim e camparam-se nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó. O versículo 5 do capítulo 22 de Números. Este ouviu a mensageiro a Balaão. Este enviou o mensageiro a Balaão, filho de Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-los, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e parado está defronte de mim. No livro de Números, capítulo 23, versículo 7. Então alçou a sua parábola e disse a Arã me mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: Vem maldiçoar a mim, a Jacó, e vem, eu detesto Israel. No livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15, está escrito assim: os quais deixaram o caminho direito e erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Bosor, que amou o prêmio da injustiça. Versículo 16. Mas teve a repreensão da sua transgressão, e o mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. O versículo 6 do capítulo 22 de Número. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir, e lançarei fora da terra. Por quê? Eu sei que quem tu abençoares será abençoado, e quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. O versículo, no livro de Números, capítulo 23, versículo 7, está escrito assim: Então alçou a sua parábola e disse: Arã me mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: Vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, detesta Israel. O versículo 7 do capítulo 22 de Números. Então foram-se os anciãos do Moabita e os anciãos dos Medianitas com o preço, e chegaram a Balaão e disseram as palavras de Balaque. No livro de 1 Samuel, capítulo 9, versículo 7 e versículo 8. Capítulo 9,
versículo 7, versículo 8, de 1 Samuel. Então Saul disse ao seu moço: Elias, porém, se lá fomos, que lá levantemos então aqueles homens, porque o pão de nosso aforje se acabou, e apresente o nosso aforje, e nenhum temos que levar ao homem de Al, que temos. Versículo 8. E o moço tornou a responder a Saul e disse: Eis que ainda se acha na minha mão um quarto de um ciclo de prata, o qual darei ao homem do Pai Eterno, para que nos mostre o caminho. Então Saul disse ao seu moço: Eis, porém, se lá fomos, que levaremos? Então aquele homem, porque o pão de nosso aforjo se acabou. Apresentar nenhum termos que levar ao homem do Pai Eterno, que temos. Versículo 8. E o moço tornou a responder a Saul e disse: Eis que ainda se acha na minha mão um quarto de um ciclo de prata, e o qual darei ao homem do Pai Eterno, para que nos mostre o caminho. Versículo 8 do capítulo 22 de Número. E ele disse: Passai aqui esta noite, e vós trarei a resposta. Como o Pai Eterno me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. No livro de Números, capítulo 22, versículo 19, está escrito assim: Agora, pois, rogo vós que também aqui fiquei esta noite, para que eu saiba o que o Pai Eterno me dirá mais. O versículo 9 do capítulo 22 de Número. E veio o Pai Eterno a Balaão e disse: Quem são estes homens que estão contigo? No livro de Gênesis, capítulo 20, versículo 3. Contexto da palavra: Abraão nega que Sara é sua mulher. Versículo 3. O Pai Eterno, porém, veio a Abimeleque em sonho de noite, disse ele: Eis que morto eis por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. O versículo 10 do capítulo 22 de Número. E Balaão disse ao Criador do céu e da terra: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, nos enviou dizendo, versículo 11: Eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra, e vem agora amaldiçoa-o, porventura poderei pelejar contra ele e lançarei fora? O versículo 12. Então disse o Iau, o Criador do céu e da terra, a Balaão: Não irá com eles, nem amaldiçoará a este povo, porquanto bendito é
No livro de Números, capítulo 23, versículo 20, está escrito assim: Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso revogar. No livro de Romanos, capítulo 11, versículo 29, está escrito assim: Porque os dons e a vocação do Pai Eterno são sem arrependimento. O versículo 13 do capítulo 22 de Número. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: Ide à vossa terra, porque o Pai Eterno recusa deixar-me ir convosco. O versículo 14 do capítulo 22 de Número. E levantaram-se os príncipes de Moabita e vieram a Balaque e disseram: Balaão, recusa vir conosco. Versículo 15. Porém Balaque prosseguiu ainda a enviar mais príncipes, mais honrados do que aqueles. Versículo 16. Os quais vieram a Balaão, e eles disseram: Assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não te demore, envia a mim. Versículo 17. Porque grandemente te honrarei, e farei tudo o que me disser. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. No livro de Números, capítulo 22, versículo 6, está escrito assim: Vem, pois, agora e rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir e lançarei fora da terra. Porque eu sei que quem tu abençoares será abençoado, e quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. O versículo 18 do capítulo 22 de Números. Então Balaão respondeu e disse ao servo de Balaque: Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata, de ouro, eu não poderia traspassar o mandato do Pai Eterno, para fazer coisa pequena ou grande. Então Balaão respondeu e disse ao servo de Balaque: Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, e eu não poderia transpassar o mandato do Pai Eterno, para fazer coisa pequena ou grande. No livro de Números, capítulo 24, versículo 13, está escrito assim: Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, não posso traspassar o mandato do Pai Eterno, fazendo bem ou mal, de meu próprio coração. O que o Eterno falar, isso falarei eu. O versículo 19 do capítulo 22 de Números. Agora, pois, rogo vós que também
aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que o Pai Eterno me dirá mais. No livro de Números, capítulo 22, versículo 8, está escrito assim: E ele diz: Passai aqui esta noite, e vós trarei a resposta. Como o Pai Eterno me falar, então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. O versículo 20 do capítulo 22 de Números. E veio, pois, o Pai Eterno a Balaão de noite, e disse ele: Se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te e vai com ele. Todavia fará o que eu te disser. No livro de Números, capítulo 22, versículo 9, escrito está: Veio, pois, Aial, o Pai Eterno a Balaão, e disse: Quem são esses homens que estão contigo? O versículo 21 do capítulo 22 de Números. Então Balaão levantou-se pela manhã e arriou a sua jumenta e foi-se com os príncipes de Moabe. Versículo 22. E a ira do Criador do céu e da terra acendeu-se, porque ele se ia, e o anjo do Pai Eterno pôs-se ele no caminho, por adversário. E ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus moços com ele. No livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 24, está escrito assim: E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Pai Eterno encontrou e quis matar. Isso aí o Pai Eterno queria matar Moisés por causa da desobediência. O versículo 23 do capítulo 22 de Número. E viu, pois, a jumenta, o anjo do Criador do céu e da terra, o Iau, que estava no caminho com a sua espada, e desembaiada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazer tornar ao caminho. No livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 17, está escrito assim: E orou Eliseu e disse: Pai Eterno Iau, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Iau, Pai Eterno, abriu os olhos do moço e viu, eis que o monte estava cheio de cavalo e carro de fogo em redor de Eliseu. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 9, está escrito assim: Os que estavam comigo viram, em verdade, a luz, se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. O versículo 24 do capítulo 22 de Números. Mas o anjo do Iau pôs-se numa vereda de vinha, e havendo uma parede
desta banda e uma parede de outra. Versículo 25. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Iau, do Criador do céu e da terra, e se apertou-se contra a parede, e apertou contra a parede o pé de Balaão, pelo que tornou a espancá-la. O versículo 26, o versículo 25. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Criador do céu e da terra, apertou-se contra a parede, e apertou contra a parede o pé de Balaão, ao pelo que tornou a espancá-la. Versículo 26. Então o anjo do Pai Eterno passou mais adiante, pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Versículo 27. E vendo a jumenta, o anjo do Criador do céu e da terra, deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se, e espancou a jumenta com um bordão. Versículo 28. Então o Pai Eterno abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste estas 3 vezes? No livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 16, está escrito assim: mas teve a repreensão da sua transgressão, o mudo jumento falou com voz humana, impediu a loucura do profeta. O versículo 29 do capítulo 22 de Números. E Balaão disse à jumenta: por que zombaste de mim? Ouça lá se tiverem uma espada na mão, porque agora te matará. No livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 10, está escrito assim: Provérbio 12, versículo 10. O justo olha pela vida dos seus animais, mas a misericórdia do ímpio são cruéis. O versículo 30 do capítulo 22 de Números. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, que cavalgaste desde o tempo que eu fui a tua até hoje? Costumei eu alguma vez fazer assim contigo, Balaão? E ele respondeu: não, jumenta. No livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 16, está escrito assim: mas teve a repreensão da sua transgressão, o mudo jumento falando com voz humana, impediu a loucura do profeta.
Esse foi o livro de Números, capítulo 22, do versículo 1 até o versículo 30. Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com toda a referência e contexto da palavra. Que o Pai eterno de Abraão, Isaac e Jacó abençoe todos nós com saúde, livre nós de todos os mal. Até o próximo vídeo, se for da vontade dele, se ele quiser.